Glória a Deus. Olá, meus irmãos, saudação de paz a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda Masterclass 2025. Sejam todos bem-vindos em nome de Cristo Jesus. A nossa Masterclass de hoje, o cristão sob os cuidados de Deus, equilibrando corpo, alma e espírito. Nós vamos juntos hoje aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para nos ensinar através da sua palavra. Louvado seja Deus. Olha, hoje tivemos muitos problemas técnicos. Campo Grande hoje, final da tarde, não sei o que aconteceu, queda de energia, sinal de internet, meu Deus, foi uma situação complexa. Então, muitos irmãos tiveram problemas com o link, então nós estamos aqui mais uma vez, direto do Google Meet, essa aula gravada, e nós vamos deixar aqui para você, para que você, querido irmão, possa crescer mais na graça e no conhecimento, amém? Então, vamos de matéria. A aula de número 1, Masterclass, Equilibrando o Corpo, Alma e Espírito. O tema da nossa aula hoje é a mordomia do corpo, um mandato divino para o cristão. Eu já quero aqui dividir com você o texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Você vai abrir aí a sua Bíblia. A nossa intenção nessa Masterclass é despertar em todos nós esse senso de compromisso, de zelo, tanto para nosso corpo, alma e também espírito. Vivemos tempos difíceis, onde vemos muitas pessoas perecendo, acarretadas com enfermidades, e nós percebemos que muitas dessas situações ocorrem por falta de conhecimento. Então, nós queremos aqui compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, crendo, tendo a certeza que de alguma forma você será alcançado em nome de Cristo Jesus. Está escrito assim, texto do apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui vai nos ensinar que nós somos seres tricotônicos, formados de um corpo, uma alma e um espírito. E a nossa Masterclass, ela vem trazer exatamente esse pensamento, de nós encontrarmos um ponto de equilíbrio na manutenção, no zelo, no compromisso para com nós mesmos, para com o nosso corpo, aquilo que Deus criou, que Deus formou, a sua imagem e semelhança. Amém? Então aqui Paulo vai dizer, olha, somos feitos de corpo, alma e espírito. E ele vai dizer assim, é necessário que isso seja conservado. Olha que interessante. Ele vai dizer, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra conservados aqui. A palavra conservados no original aqui é tereo, e a expressão aqui é cuidar atentamente, proteção, manutenção. Olha que interessante. Então aqui o apóstolo Paulo vai nos ensinar que somos corpo, alma e espírito, e tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito necessita de um cuidado atento, de manutenção, de proteção. Então isso vai nos chamar a atenção para o compromisso, a responsabilidade que está sob nossas mãos. Então a nossa Masterclass fala sobre equilíbrio. Precisamos cuidar de todas as áreas da nossa vida. Então, muitos de nós cristãos estão perecendo, infelizmente, por enfermidades, sejam físicas, psicológicas, decorrentes de negligência para o cuidado, tá? Para essa falta de proteção, esse cuidado atento, essa falta de manutenção, tanto no corpo, na alma e no espírito. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, em sua infinita sabedoria, ela não se limita em questões abstratas de espírito, do espírito, não. Mas ela também permeia todas as dimensões da nossa existência terrena. Deus ele vai nos ensinar sobre a responsabilidade que há em nós, sobre o corpo, a alma e o espírito, tá bom? Como cristãos, nós somos chamados a uma vida de plenitude, de integralidade, onde o espírito, a alma e o corpo, eles se harmonizam
sob a regência do Espírito Santo. Então, com a direção do Espírito Santo, nós somos chamados a esse compromisso, a esse zelo com o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Se nós formos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o nosso Deus, Jesus Cristo, ele comeu, bebeu e dormiu. Então perceba que a palavra de Deus, ela vai mostrar momentos da vida de Jesus, onde ele teve momentos que ele comeu, por exemplo, Lucas 24:36, o banquete, momentos que ele bebeu, em Lucas capítulo 7:36, ele compartilhando ali da bebida, do suco da vide, e ele também descansou, ele dormiu. O texto de Marcos capítulo 6, versículo 31. Então aqui nós queremos chegar ao entendimento da necessidade de um equilíbrio. Como cristãos, somos chamados a uma vida de integralidade, ou seja, plenitude, onde o espírito, a alma e o corpo, eles se harmonizam sob a regência do Espírito Santo. Amém? Então, nós vamos juntos nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Eu quero já chamar a sua atenção no texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, palavras do apóstolo Paulo, onde diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vós mesmos, mas foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha que maravilha. Então, Paulo vai nos dizer também que o nosso corpo ele é santuário do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em nós. Nós fomos comprados por um alto preço. Então, o nosso corpo, ele não pertence a nós mesmos. Olha que ensinamento interessante. O nosso corpo, ele foi redimido pelo sacrifício de Cristo na cruz, tornando-se morada do Espírito Santo. Então, não somos proprietários absolutos de nossa forma física. Ela nos foi confiada como um templo sagrado, um instrumento para glorificar a Deus. Então, a nossa missão é glorificar a Deus com o nosso corpo. Então, a título de introdução, nós vamos entender, através das palavras do apóstolo Paulo, que nós fomos redimidos, certo? O nosso corpo foi redimido pelo sacrifício de Cristo, ou seja, nós somos comprados, então não somos donos absolutos. Então, a aplicação para nossas vidas é de uma forma direta e desafiadora. Se o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, como nós temos zelado por essa habitação divina? Esta é a reflexão da nossa Masterclass. Nossas escolhas cotidianas, elas vão refletir a reverência, o cuidado, ou a negligência e a profanação com essa responsabilidade. Então, aqui o que Paulo vai nos ensinar é que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, com o cuidado com o nosso corpo, com o zelo com o nosso corpo. Há uma responsabilidade. Amém? Nós vivemos uma geração, uma sociedade, onde nós vemos esse conflito. O hedonismo, o que é o hedonismo? É essa busca pela máxima do prazer, a satisfação por um corpo, no sentido assim de nós alimentarmos as nossas vaidades, o nosso ego. Então, quando nós olhamos para a sociedade hoje, a sociedade moderna, por um lado, ela vai nos impelir a buscarmos esses prazeres efêmeros, que é a perfeição no sentido de um corpo escultural. E para isso, muitas pessoas elas fazem de tudo. Pagam um alto preço, tomam medicamentos, se privam de muitas coisas para buscar esse prazer efêmero, tá? Essa idolatria ao corpo humano, olha a extremidade, a idolatria da magreza, a negligência da saúde, e por outro lado nós vemos também um consumo nocivo, pessoas que estão na outra extremidade, compromisso nenhum com o corpo humano, com o cuidado, entram num consumo totalmente desequilibrado. Então nós precisamos refletir
à luz da palavra de Deus. A título de introdução, nós estamos trazendo essas informações para que nós possamos abrir um pouco nosso campo de visão para entrarmos, então, nos pontos mais importantes dessa nossa reflexão. Primeiro, qual é, então, a orientação de Deus para nós? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. Abra sua Bíblia aí, vamos navegar bastante na Bíblia hoje, tá? Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, tá? Então, essa passagem vai nos ensinar sobre a liberdade que nós temos em Cristo, tá? Mas também sobre a responsabilidade de exercer essa liberdade com discernimento, com autodomínio. Cuidar do nosso corpo não é uma questão de vaidade ou de uma obsessão estética, como nós falamos a questão do hedonismo, mas é um ato de mordomia fiel do bem que Deus nos concedeu. Nós não devemos nos deixar dominar por nada. Cuidar do corpo, então, é algo para que nos traz alegria em glorificar a Deus com o cuidado do nosso corpo. É reconhecer que nós somos administradores de um templo que não pertence a nós, mas que pertence a Deus, tá? Um templo que pertence ao Senhor, que deve ser apresentado a Ele de uma forma santa e agradável. Romanos, capítulo 12, versículo 1, está escrito assim, ó: portanto, irmãos, peço que pelas misericórdias de Deus apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A título de introdução, a palavra nos chama a atenção sobre a mordomia cristã com o nosso corpo, no sentido de adorarmos a Deus com esse cuidado, adorarmos ao Senhor, administrando de uma forma fiel. Tá? Então, nos próximos, nós elencamos aqui alguns tópicos, e eu quero compartilhar com vocês. O tópico de número 1, eu coloquei um título aqui: cuidado contra a espiritualização exagerada. Tá? Cuidado com a espiritualização exagerada. A nossa Masterclass fala sobre uma busca pelo equilíbrio. Esse é o nosso tema central. Então, nós percebemos que muitas pessoas, elas espiritualizam 100%. Tudo para ela é espiritual, sendo que nós já aprendemos que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, lógico, nós precisamos encontrar um equilíbrio que vai trazer o quê? Saúde, tanto emocional, quanto espiritual, quanto física. Então, o primeiro cuidado que temos que ter é não espiritualizar tudo. E aqui eu trouxe alguns textos para dialogar com vocês nessa primeira aula. Texto que nós vamos aqui enxergar como que nós precisamos encontrar esse equilíbrio. O primeiro texto aí, Mateus, capítulo de número 4, o versículo também, o de número 4. Você pode abrir aí na sua Bíblia. Quando Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto, ele é tentado ali por Satanás. O versículo 4 diz: Jesus então respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então aqui a resposta de Jesus, fazendo menção a um texto muito conhecido, lá em Deuteronômio 8:3. Então aqui Jesus ele está usando a própria palavra de Deus para dar uma resposta a Satanás. Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Mas o que nós aprendemos aqui? O que nós aprendemos aqui? Não é só alimentar o espírito, precisamos também alimentar a nossa carne. Precisamos também alimentar o nosso corpo. Tá? Então, muitas pessoas, elas espiritualizam, pô, assim, não, aqui o foco central é o espírito. Jesus está mandando alimentar só o espírito? Não, Jesus está dizendo que nós temos corpo e espírito que precisam ser alimentados. Para o corpo, pão. Para o espírito, oração, fé. Então, nós precisamos desmistificar algumas coisas, desespiritualizar alguns ensinamentos. Tá?
Então aqui Jesus está dizendo, olha, para o corpo, pão, para o espírito, oração, fé, tá? Outro texto interessante aqui, João, capítulo 3, versículo de número 6. João 3, versículo 6, está escrito assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. A exegese desse texto diz que a orientação é viver guiado pelo espírito, mas também nos ensina que nós temos um corpo e que também temos um espírito. Nós nascemos do espírito, mas continuamos também sendo carne, tendo corpo. E há uma responsabilidade em nós para cuidar do corpo. Olha, que são verdades que nós vamos trazendo à luz para nossas vidas. Muitas vezes passa desapercebido isso. Voltando lá para o texto de Mateus capítulo 4, versículo 7, Jesus respondeu, também está escrito, não colocarás à prova o Senhor, o teu Deus. Será que nós estamos tentando a Deus ao negligenciarmos o cuidado com o nosso corpo? Muitas vezes nós vemos assim, muitos cristãos dizerem assim, eu como o que eu quero, eu bebo o que eu quero, do jeito que eu quero, Deus cuida de mim, Deus vai dar o livramento, e por aí vai, muitas outras coisas. Mas será que nós analisarmos Mateus 4:7, nós não estamos tentando a Deus? Satanás disse para Jesus, olha, se joga, Deus vai dar ordem aos anjos para guardar você, e você não vai morrer, mas ele se jogou, ele negligenciou o cuidado. Olha como que Satanás quis ludibriar. E Jesus, mais uma vez, responde, olha, está escrito. Então, isso cabe também a nós, um cuidado com o nosso corpo. Nós não podemos espiritualizar todas as coisas. Somos nascidos do Espírito, guiados pelo Espírito, mas temos um corpo. E ao corpo, pão. Ao corpo, cuidado. Ao corpo, responsabilidade. Amém? Outro texto interessante, 1 Timóteo 5:23. 1 Timóteo 5:23. Está escrito assim, o texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, não continue a beber apenas, mas use também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Paulo está trazendo uma orientação a Timóteo, para que Timóteo viesse o quê? Cuidar no tratar do seu corpo. Irmãos, imagina como que era a qualidade da água nos tempos de Paulo e Timóteo. Então, Paulo estava preocupado com o seu discípulo. Então, essa preocupação de Paulo a Timóteo não exclui a fé em curar. Paulo não está dizendo assim, olha, o cuidar do corpo vai extinguir a sua fé para que Deus possa curar você, não. Então, quando nós cuidamos do nosso corpo, nós temos esse zelo, esse compromisso, não significa que nós não cremos mais que Deus pode nos curar de enfermidades, não. Paulo poderia muito bem dizer a Timóteo, Timóteo, vai vivendo do jeito que está, essa água aí é uma água totalmente ruim, cheio de enfermidades, de doenças, mas lá na frente Deus vai curar você. Paulo poderia ter dito isso. Mas Paulo orientou, olha, não continue a beber apenas a água, essa água de baixa qualidade. Misture um pouco de vinho, porque você tem problemas estomacais. Então, nós estamos falando aqui em o perigo em espiritualizar tudo, porque quando nós espiritualizamos tudo na nossa vida, nós tiramos essa responsabilidade de nós. E é muito fácil tirar essa responsabilidade de nós, né? É mais fácil colocar toda a responsabilidade sobre Deus. Sobre Deus. Quer ver um outro texto que fala sobre responsabilidade? Deuteronômio. Lá no capítulo 22, o versículo de número 8. Olha as orientações. Quando edificares uma casa nova, farás no seu telhado uma proteção, para que não tragas culpa do sangue sobre a tua casa, se alguém, de algum modo, cair dela. Olha a orientação. Vai construir uma casa alta, coloque um parapeito, coloque uma proteção para que ninguém venha cair. Mas espera aí, se eu for espiritualizar tudo, Deus vai cuidar, Deus não vai deixar cair. Ninguém vai cair, ninguém vai morrer, porque Deus vai cuidar.
Então, olha o perigo de se espiritualizar tudo. A palavra nos ensina que há uma responsabilidade em nós. O autor diz, olha, quando construir essa casa, no telhado, coloque uma proteção, ou seja, há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade. Então, com o nosso corpo, há uma responsabilidade sobre nossas vidas. Um outro texto interessante, João capítulo 11, um texto extremamente conhecido da igreja. João 11, lá no versículo 39. Jesus chegou lá, o velório, Lázaro lá enterrado. A primeira coisa que Jesus falou: tirem a pedra. Tirem a pedra. Mas Jesus já não poderia chegar ele mesmo abrindo aquela sepultura, ele mesmo dando um poder para aquela pedra se mover? Então, esse texto também vai nos ensinar, irmãos, que aquilo que nós precisamos fazer, Deus não vai fazer por nós. O que é para nós fazermos, Deus não vai fazer por nós. Então, quando nós falamos dessa responsabilidade com o corpo, zelar com o nosso corpo, com cuidado, isso está sobre a nossa responsabilidade, tá? Então, as situações que nós enfrentamos muitas vezes na nossa saúde, na nossa vida, são frutos de nossas escolhas. Atos capítulo 27, versículo de número 21. Depois de haver estado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se no meio deles e disse: Senhores, na verdade, era necessário que me ouvissem e não partissem de Creta, a fim de evitarem este dano a esta perda. Olha só, fruto de escolhas. Então, assim é na nossa vida, assim é no cuidado com o nosso corpo. Essa Masterclass vem falar sobre equilíbrio, então todas as nossas decisões para com o nosso corpo vão ter consequências. Corpo, alma e espírito, como estamos cuidando do nosso corpo? Como nós estamos zelando? Será que nós estamos espiritualizando tudo, aquilo que é para nós fazermos? Deus, faz por mim. Deus, eu vou viver do jeito que eu quero, vou comer, vou beber. E aí lá na frente, se alguma coisa der errado, o Senhor resolve. Então, a primeira coisa que nós chamamos a atenção nessa Masterclass é sobre essa responsabilidade que está em nós. Deixarmos de espiritualizar tudo. Isso não significa deixar de ter fé. Deus, ele pode intervir na nossa vida, ele pode nos curar, mas aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Quando falamos do cuidado com o corpo, há uma responsabilidade sobre nós. O segundo ponto, segundo tópico da nossa lição, quando falamos sobre corpo, precisamos falar sobre alimentação. Alimentação e corpo físico à luz da Bíblia, tá? Provisão e responsabilidade. Então, embora a Bíblia não seja um manual de nutrição, de fisiologia, ela oferece princípios fundamentais que vai nortear o nosso cuidado com a alimentação e com o nosso corpo. Isso é interessante demais. Então, quando nós lemos Gênesis 1, 29, olha aqui as primeiras orientações de Deus no tocante à alimentação. Versículo 29 está escrito assim: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Base bíblica para a nossa alimentação. Uma alimentação rica o quê? Em produtos orgânicos, da natureza, nada de químico, nada de industrializado. Então, isso aqui é a base da cadeia alimentar que o Senhor vai nos orientar. Então, a Bíblia diz frutas, verduras, legumes, natureza, né? O que o crente quer? Fast food, Coca-Cola, comida rápida, muita gordura, muito refrigerante. Então, olha só, a responsabilidade que está em nossas mãos diante dos ensinamentos de Deus. Então, aqui nós percebemos a fartura e a variedade demonstram o quê? O cuidado de Deus em suprir a necessidade básica do ser humano.
A primeira instrução que temos sobre alimentação é aproveitar o que a própria natureza nos oferece, um alimento saudável e não industrializado. Equilíbrio, irmãos, cuidar do corpo, uma boa alimentação. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Veio a queda, o pecado original, o pecado do homem. E isso afastou o homem de Deus. E no meio de tudo isso, o homem passou a buscar coisas novas, se esqueceu das ordenanças do Senhor. E há algo interessante aqui, porque há uma relação entre pecado e alimentação. Há uma relação entre a queda e essa negligência do ser humano em buscar saciar o seu corpo de uma forma desregrada. Um pensamento rápido aqui. Adão e Eva, qual que foi o elo ali do pecado? Uma fruta, um alimento. O pecado nasceu no coração, mas qual foi ali a simbologia que conectou aquilo que o coração desejou com a ação, o alimento, uma fruta? Olha que interessante. Você se lembra, segunda coisa, você se lembra de Israel no deserto? Quando Israel começou a murmurar no deserto? Qual que foi o elo de ligação que fez ele se lembrar do Egito? O estômago, a comida. Mas no Egito tinha verduras, beterrabas, repolhos. Perceba que o elo emocional estava no alimento. Olha a conexão. Mais um ponto aqui. Lembra de Esaú vendendo a sua primogenitura para Jacó? Qual foi o instrumento ali? O alimento, o prato de lentilha. Então perceba que há essa conexão, há algo importante nesse relacionamento que nós temos com a comida, vai nortear as nossas decisões e também vai nortear o que? As consequências de tudo isso. Ao longo do Antigo Testamento, nós vamos ver Deus entregando as suas leis a Israel. Se nós formos lá em Levítico, capítulo 11, nós vamos encontrar leis onde nós vemos um Deus preocupado com o que eles iam comer. Capítulo 11, versículo 2, fala aos filhos de Israel dizendo: estes são os animais que comereis, dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todos que têm unhas fendidas, e fenda das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis. Versículos 9 e 10, olha, de todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: os que têm barbatana, escama nas águas, nos mares, nos rios, esses comereis. Mas todo o que não tem barbatana, nem escama, nos mares, nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, esses serão para vós abominação, diz o Senhor. Então perceba que há orientação, há uma preocupação de Deus no nosso relacionamento com a nossa alimentação. Embora essas leis não sejam mais aplicadas diretamente a nós cristãos, mas há um princípio, há uma preocupação de Deus. Então nós precisamos ter um cuidado com a nossa alimentação, para que também nós venhamos ser moderados e glorificar a Deus na maneira que nós nos alimentamos. A Bíblia traz advertência até aos glutões, os que comem demais. Olha aí, Provérbios 23, 2. Coloque uma faca na sua garganta se você é homem glutão. É uma advertência para nós. Então, nós estamos buscando um equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Como que nós temos esse equilíbrio cuidando do corpo? Nossa alimentação. Trazendo para nós uma responsabilidade, deixando de espiritualizar todas as coisas e trazendo para nós essa responsabilidade. O próprio Cristo, o próprio Jesus, ele teve atitude equilibrada em relação à comida. Ele participava de refeições, certo? Ele realizava milagres envolvendo alimentos, como a multiplicação de pães e peixes. Contudo, ele também ensinou a importância de não vivermos só de pão. Lembra lá, Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão
Então ele multiplicou pães e peixes, ele comeu, bebeu, mas disse, olha, nem só de pão, olha a moderação como ensinamento da parte de Cristo. Tá? Então isso é muito importante para nós. Voltando aqui ainda, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, olha o ensinamento do apóstolo Paulo. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí a pergunta é: estamos comendo e bebendo para a glória de Deus? Estamos realmente tendo uma responsabilidade com o nosso corpo? Estamos chamando para nós essa responsabilidade de zelar com aquilo que Deus nos deu como administradores? Ou não? Olha outro texto interessante aqui. Eu até coloquei o título aqui, Morte na Panela. Vamos voltar lá no texto de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, lá no verso de número 38. Olha o que está escrito aqui nesse texto, falando sobre o cuidado com a alimentação. E ao voltar Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os discípulos dos profetas estavam assentados diante dele. Ele disse ao seu moço: ponha a panela grande ao fogo e prepare um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então, um homem saiu ao campo para colher ervas e encontrou uma trepadeira silvestre. Em outras versões diz uma parra brava. E colheu dela e encheu a sua capa de colossíntidas. Olha o nome da erva aí, colossíntidas. Voltou e as cortou na panela, pois não sabiam o que eram. Não sabiam o que eram. Olha só. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: onde Deus? Há morte na panela. Não puderam comer. Os perigos de negligenciar o cuidado com o corpo físico aqui é evidente. A má alimentação, meu irmão, vai contribuir para diversas doenças, diminui a nossa energia, a nossa disposição para servir a Deus e ao próximo. Então nós vemos hoje uma geração que está o quê? Buscando comida rápida, né? É o fast food. Isso é perigoso demais. O industrializado é perigoso demais. Então aqui esse texto fala, houve negligência, porque ele não sabia que erva era aquela, e ele acabou pegando uma colossíntida. Era uma planta de frutos parecido com pequenos melões, pepino silvestre, mas ela era venenosa. E nós, que andamos despreocupados com o que colocamos no nosso prato, não sabemos de onde vem, como é feito, os seus efeitos, só queremos matar de uma forma muito rápida, saciar a nossa fome. Cuidado, porque pode haver morte na sua panela, no seu prato. Estamos falando sobre corpo, zelo, cuidado com o corpo. Então, esse texto aqui, ele fala muito ao nosso coração, irmãos. Outro cuidado importante, sedentarismo. A má alimentação, a qual nós falamos aqui, vai levar a acarretar a doenças e diminuir a disposição. E, consequentemente, o sedentarismo. Por quê? Porque ele vai enfraquecer o nosso corpo, vai limitar a nossa capacidade de realizar tarefas, até mesmo tarefas que Deus confiou a nós, mas o sedentarismo vai nos derrubar. Vai nos derrubar. A Bíblia vai nos exortar a sermos diligentes. Eu quero citar um texto aqui de 1 Tessalonicenses, palavras do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 11 e 12. E empenhem-se por viver em paz, cuidar dos seus próprios interesses e trabalhar, movimentar com as suas próprias mãos, como vos já lhes tenho ordenado,
para que vocês se comportem com dignidade em relação aos que estão de fora e não venham a necessitar de nada. Eu acho que no tempo de Paulo não havia sedentarismo, né, irmãos? Porque ali quem queria comer tinha que plantar. Para se deslocar, tinha que andar de a pé, tinha que correr, tinha que nadar. Então não havia sedentarismo nos tempos de Jesus, nos tempos do apóstolo Paulo, não. Então ele diz aqui uma ordenança para nós, né? Trabalhe com as suas próprias mãos, ou seja, não seja sedentário. Então, equilíbrio e prioridade no cuidado com o nosso corpo. Isso é importante demais. Tem um outro texto aqui, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, onde ele vai trazer um termo que fala assim, ó, o exercício físico tem pouco valor, mas a piedade é proveitosa. Então, muitas pessoas pegam esse texto e falam, Paulo está dizendo aqui que o exercício físico não presta para nada. Não, não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está nos ensinando aqui é que o exercício físico, comparado com a piedade no tocante à salvação, a piedade tem mais valor. Por quê? Porque ela vai impactar numa vida futura, na vida eterna. Mas e o exercício físico? Vai impactar na vida terrena. Então, uma vida piedosa, salvação, impacto na vida eterna. Olha que interessante. Exercício físico, impacto na terra. Um comparando com o outro, vida eterna. Aí sim, é o que Paulo está querendo dizer aqui. Comparando, quando falamos em salvação, vida terrena, vida eterna, vida eterna. Mas aqui Paulo vai nos dizer, olha, o exercício físico também tem o seu papel. Ele foi lembrado aqui nesse texto. Ele tem um impacto aqui na nossa vida terrena. Então, isso vai influenciar para que não sejamos sedentários. Para que nós venhamos nos mover, nos movimentar. Não é só no pular, no espírito, na igreja, não. Não, aqui fora nós temos que ter uma vida também de atividade. Claro, cada um dentro da sua limitação, levando em consideração muitos fatores, mas precisamos nos mover, igreja. Todos nós temos 24 horas. E como que nós temos equilibrado isso? Então, nós não podemos negligenciar esse cuidado com o nosso corpo, precisamos fazer exercício físico. Hoje em dia, você pode fazer exercício físico de várias formas, aí, ao ar livre, nas academias, nos pilates. Tantas modalidades nós podemos fazer. Mas eu não tenho dinheiro. Vai na praça, vai caminhar, vai andar. Quem pode correr, corre. Quem pode puxar um peso, puxe peso, faça exercício. Quem pode alongar, vá para o Pilates. Tem um acompanhamento médico daquilo que você possa fazer dentro da sua limitação, mas faça, se mova, faça alguma coisa. Porque o que está em jogo aqui é a plenitude, você ter uma vida plena, aquilo que Deus deixou para você viver nessa vida terrena. Então, quando nós falamos de ter um equilíbrio entre corpo, alma e espírito, ao falarmos do corpo, esse cuidado com a alimentação, o cuidado em se mover, nós somos uma máquina, se nós ficarmos parados, nós vamos enferrujar. Muitos são os benefícios do exercício físico para nós, igreja. Aumenta a nossa capacidade cardiorrespiratória, melhora a nossa disposição, reduz o nosso nervosismo, o nosso estresse, melhora a nossa saúde óssea, as articulações, para quem já é de mais idade, aumenta a nossa flexibilidade, a nossa força muscular, melhora a qualidade do nosso sono, você vai deixar de roncar, amém? Auxilia no gerenciamento do nosso peso corporal, muitas vezes nós estamos criando muita massa, e o nosso esqueleto não está aguentando. Favorece o nosso desempenho cognitivo, reduz o risco de inúmeras doenças. Olha, tanto benefício, irmão. Então, no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, não havia sedentarismo. Não havia, não. Por quê? Porque eles trabalhavam com as suas próprias mãos. Então, a palavra de Deus está chamando essa geração para sair do sedentarismo, está chamando essa geração para se mover. Mova-se. Tópico de número 3. Nós vamos falar sobre o descanso. O crente também precisa descansar.
não é uma máquina de fé. Então, há um propósito no descanso. Nós vivemos num mundo tão frenético, irmãos, cada vez mais exigente. Então, a importância do descanso, muitas vezes, ela é o quê? Subestimada. Ou ela é, muitas vezes, até mesmo como um sinal de fraqueza. Mas não, o descanso, ele é necessário. Jesus descansou. Descanso não significa comodismo, inatividade, não. Pelo contrário. Provérbios 2, 21, 5 diz, os planos bem elaborados levam à fartura. Então, quando nós planejamos, temos que ter um tempo para o descanso também. Não é inatividade, não é comodismo. Deus descansou após a criação, nos deixou um padrão. Qual era o padrão? Contemplar aquilo que ele criou. Então nós vamos correr atrás, nós vamos conquistar, nós vamos adquirir, e nós precisamos também o quê? Desfrutar. E o descanso vai trazer esse desfrutar. Então muitas pessoas, elas não param, não descansam de jeito nenhum. De jeito nenhum, não para. Então, Jesus, ele descansou. Nós olhamos para os evangelhos, Marcos capítulo 6, versículo 31, está escrito assim: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Palavras de Jesus. Então, Jesus, ele demonstrou a importância. Eles estavam no auge do ministério, pregando, curando, ensinando, expulsando demônios. E aí, em determinado momento, Jesus falou: olha, venham, vem aqui, vamos descansar um pouco, vamos parar um pouco. Então, irmãos, negligenciar o descanso leva a um esgotamento, estresse, problema de saúde, prejudica até a nossa conexão com Deus, prejudica o nosso discernimento espiritual. É tanta tarefa, é tanta coisa na cabeça, não há um tempo para descansar, para tomar um tererezinho. E aqui eu quero falar um pouco também sobre esse ativismo desequilibrado que muitos cristãos vivem. Um perigo nesse ativismo afeta a saúde de muitas lideranças, afeta a saúde da família, dos amigos, de quem está ao redor. Líderes desequilibrados, colocando em risco a sua saúde e das pessoas que estão ao seu redor. Porque ele olha para as atividades como uma necessidade de manter um status quo. Eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso postar, eu preciso mostrar, eu preciso agir, e isso vai me trazer benefício A, B, C. Não, calma, descansa. Nós não estamos numa competição, não somos competidores, somos irmãos em Cristo. E o que vai valer a pena diante de Deus é o nosso nível, a nossa qualidade de relacionamento com Deus, não é a quantidade, mas sim a qualidade. Porque Deus não nos vê como máquinas de produção incessante, é culto, é consagração, é vigília, é monte, é isso, é aquilo outro. O corpo perece. Lembra que eu falei de espiritualizar tudo? Não. Então as pessoas pensam assim: não, vamos fazer isso, que Deus vai cuidar, Deus vai curar. Deus pode fazer, mas há uma responsabilidade em nós. Então, esse perigo com o ativismo religioso é muito perigoso. Tem lideranças que ela entra nesse ativismo religioso que ela cansa a membresia, ela cansa os próprios membros de tanta tarefa. E aí a pessoa ela começa a dar sinal que não está aguentando, começa a faltar aqui, faltar ali, aí o pastor, em vez de entender isso, não, começa a criticar, começa a levar palavras duras. Então, para Deus, qualidade, não quantidade. Há uma necessidade no descanso quando nós falamos do cuidado com o nosso corpo. Esse ativismo religioso, ele é perigoso. Então, quando nós aplicamos esse princípio do descanso na nossa vida, nós estamos o quê? Encontrando o equilíbrio entre o trabalho, o fazer e o repouso. Há uma responsabilidade em nós, por exemplo, como líder, claro que há, porque eu aprendi uma frase muito cedo: se o líder corre,
o liderado anda. Se o líder anda, o liderado senta. Se o líder senta, o liderado deita. Se o líder deita, o liderado morre espiritualmente, né? Mas e o equilíbrio? É necessário o equilíbrio. Nada de ativismo religioso, tá? Domingo é dia de adorar a Deus, de ir para a igreja. Durante a semana, se você pode ir duas, vai duas. Se pode ir três, vai três. Mas se pode ir uma, vai uma. Amém? Cuidado com o ativismo religioso, ele é muito perigoso, tá? E o quarto e último ponto que eu quero tratar com vocês aqui nessa primeira aula sobre o corpo, eu coloquei um tema aqui para chamar a sua atenção mesmo, tá? O tema é: o céu pode esperar. O céu pode esperar. Vamos ler esse texto aqui do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 23 a seguir. Filipenses 1, 23 a seguir. Olha só o que Paulo está dizendo. Estou em conflito, pois sinto o desejo de partir e estar com Cristo. Olha só, o que é incomparavelmente melhor. Todavia, julgo ser mais necessário, por causa de vocês, ficar na carne. Estou convencido de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para o progresso e a alegria da fé de vocês, para que o motivo de vosso orgulho transborde em mim por Cristo Jesus, na minha nova presença de novo convosco. Ou seja, Paulo estava dizendo, o céu pode esperar. Estar com Cristo é bom, na eternidade é o que nós queremos, mas isso pode esperar. Paulo diz, olha, todavia, eu julgo ser necessário nesse momento ficar com vocês aqui na terra, na carne. Essa foto que eu coloquei aí é uma foto de pessoas já, anciãs que estão conhecendo os filhos dos filhos, prolongando os dias na terra. E quando falamos desse cuidado com o corpo, isso também vai fazer com que nós venhamos prolongar a nossa vida na terra, irmãos. Isso precisa gerar reflexão em nós, tá? No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12, a palavra do Senhor diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Olha só que interessante. Então aqui a Bíblia diz que nós podemos prolongar a nossa vida na terra. Há uma presciência de Deus em saber até que dia que nós vamos viver? Claro que há. Mas também há um livre-arbítrio. A maneira como nós vivemos hoje, como nós equilibramos o cuidado com o nosso corpo, também vai afetar em quantos dias viveremos. Honra teu pai e tua mãe, é um princípio. Uma boa alimentação, princípio. Cuidado com o corpo, princípio. Responsabilidade com o corpo, princípio. Não espiritualizar tudo, princípio. Da mesma forma que diz Provérbios 10, 27. Olha só, Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Pessoas maldosas, pessoas maus, pessoas perversas terão seus dias abreviados. Então, princípio, o céu pode esperar. Você pode melhorar a sua qualidade de vida. Você pode melhorar a maneira como você vive aqui, cuidando do teu corpo. Ah? Então, são princípios que nós precisamos trazer para o campo da discussão, do diálogo. Esta Masterclass, ela tem com a intenção de despertar esse pensamento em você. Como você está cuidando do seu corpo? O que você está comendo? O que você está bebendo? Você está acomodado, parado? Ah, mas eu tenho limitação. Mova-se dentro da sua limitação. Procure um acompanhamento médico, mas mova-se, faça alguma coisa.
Isso vai prolongar os seus dias na terra. O céu vai esperar um pouco. Nós vamos para a glória, é o nosso desejo, mas o céu pode esperar. E eu finalizo com um exemplo de um grande pregador avivalista escocês. O nome dele era Robert McCheyne. McCheyne foi um dos maiores avivalistas na Escócia. Ganhou milhares de pessoas para Cristo. Mas no leito da sua morte precoce, com 30 anos de idade, uma das suas últimas palavras foram essas: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso mais levar a mensagem. Ei, irmão, Deus te deu uma mensagem. Deus te deu um cavalo. Quem é esse cavalo? O seu corpo. Como você está zelando? Como você está cuidando? Você pode viver mais. Você pode ter mais qualidade de vida. Para a glória de Deus, você vai pregar muito mais anos, vai ganhar muitas almas para Jesus. Seu ministério não será abreviado por negligência, não. Então, nessa Masterclass, equilíbrio, corpo, alma e espírito. Nosso primeiro tema, corpo. Cuida do seu corpo. Por muito tempo, a tradição impediu muitos cristãos de caminhar, de correr, praticar esportes, ir numa academia, uma academia de pilates, outros tipos de exercícios, esportes. Mas, para a glória de Deus, isso vem caindo por terra, porque as pessoas vêm conhecendo a verdade, e a verdade tem libertado. Então, o nosso desejo nessa Masterclass é que você seja tocado pela palavra de Deus e venha se preocupar com aquilo que você come, você bebe, aquilo que você faz, e assim seus dias na terra sejam prolongados para a glória de Deus. Amém? Irmãos, olha, diante de tantas dificuldades de hoje, que esta aula, que essa lição possa alcançar o teu coração. Que você possa refletir mais, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração e que, em nome de Jesus, isso venha trazer bons frutos na sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar você. Eu me despeço agora aqui, tá bom? E até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Amém? Forte abraço a todos. Deus abençoe, meus irmãos.